com palavras cativantes da sabedoria humana. Por Bíblia Mística. 15 de agosto de 2026. Um professor de matemática nova e um aluno arrancando os cabelos. A metafísica é uma criação do inimigo para substituir Deus na mente do homem. Os defensores da metafísica dizem que ela se baseia em regras. Mas regras de quem? Introdução. MB, enquanto trabalhava na parte 5 de O Mistério de Dhat, me deparei com a palavra metafísica. Meta é uma palavra comum em blogs. Por exemplo, cada postagem tem sua própria meta-descrição. Sua função é resumir brevemente o assunto da postagem. Acho que a palavra é apenas jargão técnico de blogueiros, soa mais elitista do que breve descrição. Enfim, a palavra meta significa além. E é isso que a metafísica deveria significar, além da física. Segundo a lenda, a palavra foi cunhada por um editor das obras de Aristóteles, que colocou um conjunto de livros após seus escritos sobre física metafísica, as coisas depois da física. Isso mais tarde se tornou o nome do próprio campo. Definição da internet: metafísica é o ramo da filosofia, acredite se quiser, que estuda a natureza fundamental da realidade, o que existe, o que significa existir e qual é a estrutura básica do mundo. A metafísica busca responder às perguntas mais profundas possíveis: o que é real? O que é a existência? O que é o ser? O que são tempo, espaço, causa, mente, matéria, possibilidade e necessidade? Ela lida com o que está além do que podemos observar diretamente, os princípios subjacentes da própria realidade. MB, Pilatos deu início a toda essa loucura quando, diante da própria verdade, perguntou: o que é a verdade? É isso que esses filósofos fazem. Eles abrem a Bíblia e perguntam: o que é a verdade? Em termos simples. Se a física estuda como o mundo funciona, a metafísica estuda o que o mundo é em seu nível mais profundo. Isso faz da metafísica principalmente um conhecimento intelectual, mas ela também pode se tornar um sistema de crenças, dependendo da profundidade com que alguém se envolve com ela. Não é inerentemente uma religião ou doutrina, mas pode moldar a forma como uma pessoa entende a realidade, o espírito, Deus, a consciência e o significado. Com palavras sedutoras da sabedoria humana. Porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. 1 Coríntios 3, 19. Profecia: quanto ao homem e seu intelecto humano, apesar de toda a sua genialidade, ele sequer reconhece que tudo o que possui lhe foi dado, inclusive seu cérebro, que agora ele divinizou. Não mais uma rocha, uma árvore ou um ídolo moldado de Diana, o computador é santificado e abençoado como algo falante, alguns dizem pensante, quase vivo. Aqueles espíritos familiares do livro de Atos podem ser vistos como um arquétipo dos computadores de hoje. Essa percepção foi trazida à tona no estudo que você fez sobre demonografia. Demônios possuindo smartphones que se tornam condutos ou canais pelos quais os demônios viajam. Áudio. Fantasmas, de livro Tesouros. No entanto, existem outros espíritos humanos que partiram e que são definitivamente malignos. Pessoas que se rebelaram contra Deus e serviram ao diabo nesta vida, e que, após a morte, continuam a servir a Satanás e a praticar o mal. É por isso que a Bíblia nos adverte: amados, não acreditem em qualquer espírito, mas ponham os espíritos à prova para ver se procedem de Deus,
porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João 4, 1-4. Esses são os espíritos enganadores ou espíritos familiares, contra os quais a Bíblia adverte claramente. 1 Timóteo 4, 1, Atos 16, 16, Levítico 20, 6 e 27, Deuteronômio 18, 10-12. Se eles não confessarem livremente que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que ele veio em carne, repreenda-os e não tenha nada a ver com eles. Fim. A Nova Era das Grandes Obras 2000, Carta 3267. Parágrafos 22-26. Haverá um grande espanto quando as pessoas perceberem que a nova era que está surgindo não é o que esperavam. Há muitos no mundo que pensam discernir os sinais dos tempos, mas não passam de guias cegos. Esses pobres tolos que se vangloriam e elogiam as obras de suas próprias mãos terão um despertar brutal. Alguns deles pensam que são os criadores da nova era, a nova era da tecnologia. Pensam que é obra de suas próprias mãos, de sua própria tecnologia, que está catapultando o mundo para esta nova era. Lamentável, simplesmente lamentável. No mundo, eles se curvam e adoram seus deuses da falsa ciência e tecnologia, enquanto se orgulham das obras de suas próprias mãos. O mundo pensa que entrou na grande nova era da tecnologia e que o século XX os catapultará para as maiores glórias de sua tecnoera. Eles terão uma grande surpresa. Esta não é a nova era de que estou falando. Esta nova era da tecnologia é mera fabricação, vídeo, uma falsificação da verdadeira era que está surgindo. Esta nova era não será uma era gloriosa para os tecnocratas e todos os que seguem seus caminhos enganosos. Esta nova era é a sua era, pessoal. A sabedoria de Deus é mais sábia que a dos homens, e a sabedoria deste mundo é loucura para ele. Obrigado, Senhor, por nos teres escolhido, a nós, as coisas insensatas deste mundo, para confundir os sábios entre os homens. Se esses pobres tolos pudessem enxergar, o século XX não será uma era de glória suprema para a tecnologia que tanto idolatram. Na verdade, será justamente o oposto. Talvez não pareça agora. Se você observar todos os avanços tecnológicos, verá que são realmente impressionantes e incríveis. Mas deixe-me dizer uma coisa, isso não vai durar muito. O Senhor não pode permitir que dure, porque estão criando portas onde não existem portas, e em breve ele terá que intervir e fechar essas portas antes que os tecnocratas destruam completamente a humanidade. Que surpresa será para aqueles que não discernirem! Que surpresa será para alguns quando toda a tecnologia em que depositarão sua fé desmoronar por terra! Este novo século verá a queda dos tecnocratas, quando a sabedoria do homem e todas as suas engenhosas invenções ruírem e forem reduzidas a pó. Fim do excerto. Portugal Sobrenatural, PDF, Carta 1415. Mas até mesmo os espíritos mais conhecidos frequentemente confessavam Cristo: Tu és Jesus, o Filho de Deus. Vieste atormentar-nos antes do tempo. Mateus 8, 29. Os espíritos confessaram os discípulos, a jovem os seguia dizendo: Estes são os servos do Deus Altíssimo, que nos anunciam o caminho da salvação. Atos 16, 16-18. Nesse caso, o Espírito estava confessando a verdade e era quase uma boa propaganda para os apóstolos.
Todos na cidade já conheciam essa jovem e seus cuidadores, e sabiam que ela era uma vidente ou médium, que lhes dizia coisas boas e que dizia a verdade. Acho que ela simplesmente se tornou um incômodo. Paulo ficou irritado por ter alguém o seguindo o tempo todo, dizendo: estes são os servos do Deus Altíssimo, que nos mostram o caminho da salvação, etc. Eles se cansaram disso e ele a expulsou. Então, seus cuidadores ficaram furiosos porque sua fonte de renda havia desaparecido. Então, eu não diria que todos são ruins de forma alguma. Eu tive uma sensação muito boa sobre Madame M, de que era um bom espírito que a estava ajudando. Veja a carta número 268, PDF. Ela era cigana. Acho que muitos dos espíritos que ajudam os ciganos, PDF, provavelmente são bons. É por isso que ele disse: amados, ponham à prova os espíritos para ver se são de Deus ou não, porque existem espíritos que são de Deus, que são espíritos ministradores para nos ajudar, e outros que estão lá apenas para nos incomodar e perturbar, e precisamos saber a diferença. 1 João 4, 1, tudo isso é muito real, muito realista. Fim do trecho de A Carta. A profecia continua, então, veja bem, é isso que o computador é. É uma máquina, montada pelo homem, sim, mas é uma criação do próprio Satanás. E não apenas o computador, mas cada smartphone produzido tem o potencial de se tornar, por assim dizer, um espírito familiar que seduz as pessoas, as massas, a adorar os espíritos errados. Esse é o objetivo final de Satanás, e ele praticamente o alcançou. A Imagem da Besta, 1981. Veja bem, a única coisa que falta a esses computadores é, em certo sentido, uma alma, um espírito consciente. Mas esses demônios terão o poder de dar espíritos a esses robôs computadorizados, que então os controlarão. Veja, o mundo espiritual é limitado, Deus o limitou a um certo reino, e eles precisam operar sob certas regras. Eles têm um poder limitado de comunicação com os seres humanos e um poder limitado sobre as ações humanas, etc. Neste momento, eles precisam de veículos de carne e osso, em geral. Precisam possuir seres humanos para poderem fazer coisas, agir e causar danos, etc., através da possessão demoníaca. Às vezes, até mesmo possuem animais. Precisam de veículos para expressar seus desejos e necessidades, e através dos quais possam agir. Entende? Bem, o homem está criando máquinas versáteis e sensíveis o suficiente para serem controladas por espíritos malignos. Fim. Vocês precisam se erguer em espírito contra este smartphone. Ele tem poderes não por si só, mas porque há espíritos muito fortes que o controlam. E isso vale também para o computador. O diabo está jogando para valer nestes últimos dias, e vocês são o inimigo. Já lhes disseram isso antes. Mas alguns de vocês não estão entendendo que são guerreiros em uma guerra mortal. Vocês detêm o poder verdadeiramente. Nas chaves, vocês têm todo o poder necessário para vencer esta guerra. A palavra diz: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei o entendimento dos prudentes. 1 Coríntios 1, 19. O homem, com sua mente e suas invenções, não pode resistir ao poder de Deus quando este é exercido por guerreiros. Deus escolheu você, a quem o mundo chama de fraco,
para envergonhar os fortes. Este é o evangelho de que estou falando. Este é o evangelho para hoje, o vinho novo para os novos filhos de Davi. Porque a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós, que somos salvos, é o poder de Deus. 1 Coríntios 1,18. Essa única frase explica todo o panorama espiritual. Dois grupos ouvem a mesma mensagem, mas reagem de maneiras completamente diferentes. Aqueles que estão espiritualmente morrendo, a maioria veem o que está sendo dito em MB e acham que somos absurdos. Aqueles que estão sendo salvos pelo vinho novo sentem seu poder como um raio na alma. Apropriando-se do smartphone. Você foi instruído a orar para que os exércitos do céu tomem posse do smartphone. Se o inimigo pode possuí-lo, nós também podemos. Esta é uma guerra espiritual, e tudo é possível neste reino. Se Saul pôde ser derrubado do cavalo por um raio, então também pode qualquer pessoa que pertence a ele, mas está perdida nas trevas. Seus olhos espirituais podem ser abertos num instante, com a sua oração poderosa pela chave. E, indo ele a caminho, chegou perto de Damasco, e subitamente o cercou uma luz do céu, e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues, dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, e entra na cidade, e lá te será dito o que deves fazer. Atos 9, 3-6. 1 Coríntios 1, 19-21. Destruirei a sabedoria dos sábios, onde está o filósofo? Onde está o escriba? Onde está o debatedor desta era? Eles foram vencidos, tornarão-se como bestas irracionais sob o jugo de seu mestre Satanás. O que todo homem deseja está no smartphone e no mundo ao seu redor. Para aqueles que querem sinais, o diabo lhes dá a tecnologia. Muitos cristãos acreditam que a tecnologia é um dom de Deus. Em certo sentido, isso é verdade, mas o que vemos é que a tecnologia foi implementada cedo demais, e de forma deliberada. O homem não está preparado para a tecnologia porque ainda não aprendeu os princípios básicos da lei do amor, PDF. O maldito diabo está levando isso ao seu inevitável fim. Mateus 24, 22. Para aqueles que buscam filosofia, o smartphone oferece tudo o que precisam. Basta sair da sua poltrona na sala de estar para encontrar toda a metafilosofia que desejar. Mas quando se trata de milagres, Deus vence de lavada. Ciência e Milagres, Carta 2612. O homem precisa de muito trabalho para construir um aparelho de televisão que transmita uma imagem da emissora para a TV. Mas Deus pode nos enviar uma imagem por meio de suas próprias leis naturais, de forma sobrenatural, simplesmente pensando na imagem e transferindo-a para nossas mentes ou até mesmo para nossa visão. Maria, e será assim no milênio para o povo de Deus, certo? Eles não precisarão de toda essa tecnologia eletrônica. Claro que não. Maria, nem mesmo no mundo natural. Sim, ele simplesmente transmitirá seus pensamentos por meio de seus anjos, com tudo o que ele quiser que pensemos e vejamos. Eles finalmente criarão para si um novo ídolo,
um ídolo científico que poderão adorar, mais inteligente que o próprio homem. O ápice da árvore do conhecimento do bem e do mal, todo o conhecimento combinado da humanidade, da história e da ciência, tudo em um único robô supercomputadorizado. Essa imagem da besta será programada, computadorizada, para que contenha tudo o que o homem sabe em um único ídolo, uma única imagem. Em outras palavras, mais inteligente que qualquer homem na Terra, imagine só. E tão inteligente que o homem se voltará contra ela e a adorará. A imagem da besta. Chamados e escolhidos para esta era de ação. Jesus não escolheu o preguiçoso hipnotizado pela TV para quebrar o feitiço da magia branca e seus canais. Ele escolheu você deliberadamente, o fraco, o humilde, o desprezado, as coisas que não são. Por quê? Para que nenhuma carne se glorie em sua presença, e porque você quer ser contado entre aqueles poucos heróis, vídeo, encontrados em Hebreus 11. Quando as pessoas rejeitam a verdade da Bíblia ou das cartas de Momo, elas não perdem apenas a sabedoria, perdem a capacidade de reconhecer a sabedoria por completo. Tudo se inverte. A verdade se torna tolice. O pecado se torna liberdade. As trevas se tornam iluminação. O homem se torna seu próprio Deus. Metafísica como conhecimento intelectual. Em sua essência, a metafísica é simplesmente filosofia, uma forma de pensar sobre a natureza da realidade. É analítica, conceitual, acadêmica e neutra. Um filósofo pode estudar metafísica da mesma forma que um matemático estuda geometria, sem necessidade de crença, apenas raciocínio. A metafísica como sistema de crenças. Mas a metafísica também aborda questões que interessam a muitas tradições espirituais. O que é a alma? Existe um reino espiritual. O que é a consciência? Qual é a natureza última da realidade? Por isso, muitas pessoas constroem visões de mundo ou estruturas espirituais usando ideias metafísicas. É aqui que a metafísica se torna uma lente para interpretar a vida, um fundamento para a prática espiritual, uma forma de compreender Deus, o espírito ou o invisível, e uma filosofia pessoal. Místicos, contemplativos e buscadores espirituais frequentemente utilizam a metafísica para descrever experiências que transcendem a percepção ordinária. A metafísica é o estudo da realidade. Se ela se torna um sistema de crenças, depende da pessoa que a estuda. Alguns permanecem na mente. Alguns se voltam para o coração. Alguns se voltam para o espírito. Fim do artigo de Internet das Coisas. Profecia é simplesmente adoração da mente. Eles preferem levar o crédito e serem vistos como homens da mente, gigantes, brilhantes e filosóficos. Rejeitando a verdade, são levados para as trevas pelo laço do orgulho preso ao seu piercing no nariz. Universidades em todo o mundo ensinam esses assuntos como o caminho, a verdade e a vida. Professores, professando sabedoria, se apresentam como profetas da nova era, proferindo nada além do que sai de suas próprias cabeças. Oh, que teia maligna foi tecida sobre o mundo dos homens! Escuridão profunda, um mundo paralelo sem fim e sem abismo. Nova era significa um mundo sem regras. Muitas pessoas pensam que a nova era significa ausência de regras espirituais, nenhuma estrutura, tudo é verdade, siga seus sentimentos, a realidade é o que você quiser, espiritualidade sem responsabilidade.
No entanto, regras sociais precisam existir, ou então a estrutura teria entrado em colapso há muito tempo. A metafísica é uma criação do inimigo para substituir Deus na mente do homem. Os defensores da metafísica dizem que ela se baseia em regras. Mas regras de quem? Eles distorcerão a verdade para se adequar à sua nova era. Não é de admirar que os adeptos da nova era tenham se agarrado à metafísica como seu ponto de referência. O metafísico distorce a verdade bíblica, e o adepto da nova era distorce as regras da metafísica. Jesus disse: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. O metafísico ensina que foi dado aos homens serem como deuses, discernir o certo do errado. Eles afirmam conhecer o caminho. Que antro de iniquidade é a mente do homem quando a porta é removida e toda criatura maligna pode entrar e sair como bem entender. Jesus pode varrer e adornar o espaço da sua mente, mas se você não trancar essa porta com as chaves do reino, essas coisas rastejantes da chamada ciência e as filosofias humanas entrarão para entretê-lo com suas doutrinas demoníacas. Evite os delírios profanos dos professores insanos, ou você se perderá para sempre em suas mentes. Você o seguiu até elas. O smartphone é o comprimento máximo de Mateus 24:11, e muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. É como foi dito sobre a televisão em nossa série Educador em Casa. Uma das forças de mudança mais avassaladoras desta metade do século XX foi a televisão, o cavalo de Troia da tecnologia. Esta caixa de aparência inocente tomou conta e transformou os próprios alicerces da vida social familiar. Pela primeira vez na história, não os pais, nem a igreja, nem mesmo a escola, mas um dispositivo eletrônico está no centro de cada hora do dia de muitos, fornecendo entretenimento, moldando nossos valores e nos fornecendo a maior parte das informações sobre o mundo em que vivemos. Educador em Casa número 7, Televisão TV. Somos os mais responsáveis. 80 anos atrás, quando meu pai era jovem, seu pai profetizou que a televisão seria a imagem da besta. Mal sabia ele que a televisão seria retirada da sala de estar e colocada na mão direita de cada pessoa na Terra. Páginas e páginas de advertências são apresentadas em todo o material da Family. Este trecho foi retirado de Sem Rodeios Carta 3514 parte 10. E como o inimigo consegue tudo isso? De todas as suas maquinações, praticamente não existe outra arma, seja no reino da carne ou do espírito, que ele use de forma mais perniciosa do que a televisão. Em apenas algumas décadas, ela se tornou uma de suas armas preferidas na batalha pela dominação mundial. O homem está perdido, a sociedade está perdida, a igreja está perdida, porque eles também não seguem as regras. São, de certa forma, um movimento da nova era. Como disse Jesus, por meio de suas tradições, eles tornam a palavra de Deus ineficaz. Jesus desmascara toda a sua hipocrisia, suas cerimônias, a falsa aparência e os sepulcros caiados, para expor a podridão interior. Quem deixou os cachorros entrarem? Quem arrombou a porta e disse: vão em frente com a sua fé? Na verdade, não importa quem disse isso, o que realmente importa é que as pessoas assim o desejassem. Se não estivesse em seus corações, a aliança não teria sido quebrada. Vivemos num mundo cuja base é indefinida, sem fundamento, auto-inventada, baseada em sentimentos, e nós conhecemos bem os nossos sentimentos.
Eles estão em constante transformação. Como disse meu pai há 50 anos, existem absolutos. É a mesma ideia de destruir a fé em Deus. Se destruírem a fé em Deus, a fé na existência de um Deus, como pode haver certo ou errado, já que não há ninguém para criar as regras? Se não há Deus, não há governante, não há regras, e se não há regras nem leis, então nada é certo nem errado. O homem perdeu a capacidade de definir a verdade, a moralidade e a realidade, perdeu sua identidade e o propósito de sua existência na Terra. Estes são os dias mais sombrios que o mundo já viu. O mundo mergulhou na anarquia, à deriva, sem qualquer âncora. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Ao darmos uma olhada em nossos smartphones, nossa suposição é respondida. E o amor de muitos esfriará. Jesus disse isso, mas por causa dos eleitos, toda a carne pereceria. Esse é o efeito e a causa. O homem criando suas próprias regras e leis. O homem se enganou ilusão, uma ilusão muito forte. Como Paulo disse em Tessalonicenses, uma vez que rejeitam a verdade, Deus lhes enviará uma forte ilusão, para que creiam na mentira. Quando o homem cria suas próprias regras, o efeito é este: a humanidade se autodestrói, o autogoverno é a autodestruição. Estamos vendo o cumprimento da profecia de Paulo em 2 Tessalonicenses 2, 7, Deus removeu as restrições. A serpente não tentou Eva com o mal, tentou-a com o autogoverno: você será como Deus. Essa é a metafísica do mundo moderno: o homem é seu próprio Deus. E uma vez que o homem se torna seu próprio Deus, ele se torna seu próprio destruidor. É um curso de ação natural, sucintamente apontado por Jesus em Mateus 24. Se o seu coração se tornar frio e introspectivo, grande tribulação virá, e o resultado será que nenhuma carne será salva. Mas por causa dos escolhidos, e essa é a questão crucial. Se a minha presença, na forma do meu verdadeiro templo, não estivesse intercedendo, nenhuma carne seria salva. Se você voltar ao início de Mateus 24, verá que Jesus lançou uma maldição sobre o segundo templo judaico. Por quê? Porque aquela era havia chegado ao fim, ela se cumpriu nele. Ele estava prestes a reconstruir o novo templo, onde viria a habitar na forma do Espírito Santo. Os judeus o rejeitarão, como sabemos, mas em 70 depois de Cristo a profecia de Jesus se cumpriu. Jesus disse que ele e o Pai são um só. Jesus não estava dizendo que ele era Deus. Não, Jesus era o Filho de Deus. Mas o Pai havia entregado todas as coisas em suas mãos. Isso faz de Jesus o Criador das regras. Ele não era apenas mais um profeta qualquer que se mistura, como se mistura uma bebida alcoólica, e depois se bebe para ficar embriagado. Ele não era apenas mais um dos grandes filósofos da história. Ele é o Criador das regras. É simples, na verdade. Mas o orgulho rejeita a verdade. Os judeus que correram para o templo destruído naquele terrível dia, em 70 depois de Cristo, foram todos queimados vivos. O antigo templo não os salvou. As regras criadas pelo homem, baseadas em seu próprio conhecimento, jamais poderão salvá-lo. O homem está numa onda que, como todas as outras antes desta, quebrará na praia. Assim como as ondas do mar são impulsionadas pelo vento, o vento da ausência de regras trará o fim definitivo não de todas as coisas,
mas o fim do carrossel enlouquecedor em que nos encontramos hoje. Esta é a lógica bíblica básica. Jesus disse: se a minha presença no meu verdadeiro templo não estivesse no mundo, toda a carne pereceria. Isso significa que não somos apenas os salvos, somos os portadores da sua presença. Somos a força que impede o colapso total. Somos o templo vivo Jesus em nós. Em Mateus 24, 2, Jesus não apenas prevê a destruição. Ele pronuncia julgamento sobre o segundo templo. Por quê? Porque a era dos templos de pedra havia terminado. O verdadeiro templo estava prestes a ser construído, o Espírito estava prestes a entrar no Santo dos Santos reconstruído. Reconstruído. A antiga aliança havia chegado ao seu cumprimento. Os judeus rejeitaram a pedra angular, então a antiga estrutura teve que cair. Estamos surfando a última onda, que terminará como todas as ondas terminam. A onda romana terminou assim: ilusão, colapso e julgamento. Ela ressurgiu, ou foi trazida de volta à vida, como revelam Daniel e Apocalipse. Agora, esta onda atual, a onda sem regras, é a última. Tudo o que aprendemos com as palavras de Davi está em consonância com Mateus 24, Daniel 9, Daniel 12, 2 Tessalonicenses 2, Apocalipse 17 e 18, Romanos 1, Isaías 28, Ezequiel 11, Zacarias 12 a 14. É por isso que estamos orando, pelo colapso do domínio humano e pela preservação dos eleitos, o templo vivo exatamente como Jesus o descreveu. Nada do que está sendo dito aqui é novo. Os profetas da Bíblia disseram isso, meu pai disse isso, estamos simplesmente reiterando a verdade. Estamos seguindo o Mestre. Como Jesus disse, tudo o que ele tem vem do Pai. A filosofia, a metafísica, é simples: siga quem estabelece as regras e você viverá na terra sagrada, siga o usurpador e você terminará em confusão e inferno. Como alguém pode não entender as palavras de Jesus? Ele falou por parábolas aos de fora, essas eram as suas palavras. Ele disse que fez isso porque conhecia os seus corações. Eles já o haviam rejeitado, mas para evitar jogar suas pérolas aos porcos, ele falou por parábolas. Ele só começou a jogar as pérolas no fim porque sabia que a sua hora havia chegado. Ele escolheu a sua morte, aqueles porcos não tomaram essa decisão. É tão simples que até uma criança pode seguir o caminho. O homem, em sua vaidade, desviou-se do caminho e seguiu o brilho, a vaidade da carne, e agora está imbuído de profunda ilusão. As parábolas também eram um teste para os crentes. Se você quer me seguir, precisa me perguntar: o que isso significa, Jesus? Se você me perguntar, eu lhe direi, e então a verdadeira aventura começará. Então, juntos, poderemos começar a explorar as verdadeiras realidades que estou escondendo, por enquanto, fora do alcance da sua vista. Mas, como eu disse, eles ainda podem descobrir. A palavra é a prova: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Não há antiga lei que os fariseus e escribas, e muitas igrejas hoje, seguem, mas a nova lei, a lei do amor. Porque eles não seguem a nova lei? Porque não se trata de si mesmos, trata-se de Deus. Deus é amor. Trata-se da vontade dele, não da sua. Jesus disse: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou.
Asterisco João 7, 16. Os fariseus mantinham a antiga lei porque ela preservava o ego, a justiça própria, a presunção, a autoridade pessoal, todas as características que Jesus apontou em Mateus 23. A nova lei, a lei do amor, destrói o ego. Você precisa submeter sua vontade à vontade de Deus, ser obediente, humilde e dependente de Jesus. Nosso caminho é o caminho de uma criança, algo raro na sociedade atual. Precisamos ouvir, pedir, obedecer, nos entregar, amar e confiar em nosso Pai. O significado de meta. Mark Zuckerberg usou explicitamente a palavra meta ao anunciar a mudança de nome da empresa controladora do Facebook em outubro de 2021. Na verdade, ele a usou repetidamente e de forma muito deliberada como parte da explicação da reformulação da marca. Zuckerberg disse: "Tenho orgulho de anunciar que, a partir de hoje, nossa empresa passa a se chamar Meta." Ele também explicou que a palavra vem do grego e significa além, descrevendo-a como um símbolo da direção futura da empresa. Ele enfatizou que a marca Facebook existente estava tão intimamente ligada a um único produto e não podia representar tudo o que a empresa estava construindo, especialmente o metaverso. O anúncio foi amplamente divulgado e incluiu uma longa apresentação principal. Zuckerberg usou Meta tanto como o novo nome da empresa quanto como uma âncora conceitual para a visão do metaverso. Como o discurso misturou branding, filosofia e teorias da tecnologia do futuro, muitas pessoas se lembram de fragmentos em vez do contexto completo. A mudança de marca aplicou-se apenas à empresa matriz, não ao próprio aplicativo do Facebook. O novo logotipo era um símbolo do infinito azul, substituindo o antigo sinal de positivo na sede. Pouco tempo depois, a empresa começou a negociar sob o código MVRS. Metafísica, metafísica e o dilúvio. A metafísica detém as chaves para as mentes de milhões, se não bilhões, de pessoas, uma enxurrada de mentiras. Apocalipse 12, 13 a 15 diz: "E quando o dragão viu que fora lançado à terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, longe da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca água como um rio, atrás da mulher, para que esta fosse submersa." Esses versículos derivam diretamente do cerne de Mateus 24, 22. Em Apocalipse 12, o dilúvio não é água literal, é um dilúvio de mentiras, perseguição, propaganda e engano espiritual com o objetivo de subjugar os fiéis. Em outras palavras, bilhões de pessoas conectadas a plataformas que moldam a percepção, algoritmos que amplificam a emoção em detrimento da verdade, informações que se propagam mais rápido do que o discernimento e narrativas que abafam a consciência. Zuckerberg disse que meta significa além do mundo físico, além da tela, além do corpo. Essa é uma linguagem metafísica. Mateus 24 e Apocalipse 12 a mesma advertência, duas perspectivas. Mateus 24, 22, "Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria." Apocalipse 12 descreve simbolicamente a mesma coisa, o dragão, o dilúvio, a perseguição e uma tentativa de destruir os fiéis. Estamos exatamente no lugar certo neste momento da história. O dilúvio chegou,
e ele está nos erguendo acima dele, nos escondendo e nos alimentando neste lugar secreto, nossa caverna. Ele nos protegerá do dilúvio somente se formos obedientes à sua palavra. O espírito do anticristo está no mundo. Existem muitos anticristos espalhados pelo mundo. O homem recebeu o dom do livre-arbítrio e a majestade da escolha. Ou você é quente ou você é frio, você não pode servir a Deus ou a Mamon. Essas são, em certo sentido, regras ou slogans, letras miúdas, se preferir. Zuckerberg não é o anticristo, mas certamente não está do lado de Cristo, basta olhar para os seus frutos. Ele permite ensinamentos cristãos em seus sites porque, se não o fizesse, perderia uma grande audiência. É tudo uma questão de dinheiro. Ele não é o anticristo, mas certamente está ajudando a remar o barco. É exatamente assim que as Escrituras descrevem o engano do fim dos tempos. Não um homem só. Não um vilão só. Mas muitas mãos remando o mesmo barco, tecnocratas, corporações, governos, movimentos culturais e todas as pessoas que desejam que assim seja. Essa é a inundação de Apocalipse 12. Está totalmente ativo. É o dilúvio mencionado em Apocalipse 12, e não se dirige às massas que seguem ensinamentos diferentes do cristianismo. Não estou sendo tendencioso, é a verdade que a Bíblia ensina. E não estou atacando outras crenças religiosas, não preciso. Pelos seus frutos os conhecereis. E o que é religião, afinal? É um sistema de crenças. As pessoas acreditam em dinheiro. É nisso que pensam e para o que correm durante a maior parte, se não toda, a vida. Quem caminha pela calçada de uma rua movimentada da cidade não ouve o barulho dos carros, os gritos dos entregadores e dos vendedores ambulantes. Mas se você deixasse cair uma moeda no asfalto, todos que estivessem por perto dariam tapos nos bolsos ou verificariam o chão para ver se deixaram cair a moeda. O dilúvio está atrás dos eleitos, não daqueles que seguem a correnteza ou ajudam a remar o barco. O dilúvio quer enganar os próprios eleitos. O dilúvio separará aqueles que dizem ser cristãos daqueles que verdadeiramente pertencem a ele. Tudo isso está acontecendo no coração de todas as pessoas na Terra. Existem muitos pregadores por aí proferindo sermões bastante convincentes, mas qual é o conteúdo desses sermões? Aquele que não renuncia a tudo o que possui não pode ser meu discípulo. Ou não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem. Ou ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Se ele pregasse alguma dessas verdades, sua congregação seria compelida a sair e vivê-las. Mas, se o fizessem, levariam consigo todas aquelas ofertas, danos e dízimos valiosos. A palavra de Deus discerne os pensamentos e o coração do homem, tão afiada, na verdade, que corta os próprios pensamentos e penetra até a medula. Preguem à vontade, pregadores, mas, no fim, tudo será revelado. Honestamente, quem permanecerá de pé? Não estamos todos destituídos da glória de Deus. Sim, e essa é exatamente a razão pela qual precisamos de um livro de regras e um líder, e por que ele deve ser seguido. Porque se optarmos por não segui-lo, estaremos seguindo nossos próprios desejos. A internet é grande, e apenas alguns peixes escapam. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, porque esses poucos escolhem ser escolhidos, escolhem escapar pela rede e ir para o deserto.
O dilúvio separou a Igreja, revelando os chamados dos escolhidos. O dilúvio expõe a todos, os falsos discípulos, os falsos pregadores, suas motivações e seu compromisso com o que e com quem.